ela, eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Eu me ajoelhei, orei, falei para Deus que eu não me sentia capaz, me sentia indigna de ocupar aqui o lugar, e que eu não estava preparada e que eu não queria. Mas eu queria que a minha irmã pregasse, que se fosse da vontade dele, que ela viesse. E minha irmã falou não. Aí eu voltei, me ajoelhei novamente e falei, Senhor, sou eu. E aqui estou eu. Eu peço que os irmãos não olhem para mim, olhem para a palavra de Deus, para que Ele possa me usar, e que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente aqui no nosso meio. Eu mudei a mensagem 3 vezes. Estava tudo certo ontem, até que o irmão Manuel veio aqui na frente ontem, fazer o apelo para a igreja. E enquanto o Manuel falava, me deu uma coisa tão ruim assim. Eu falei, Senhor, eu me lembrei muito do Gerson, porque foi várias vezes o Gerson vinha aqui na frente fazer o mesmo apelo que o irmão Manuel fez. Porque eu falei, meu Deus, às vezes eu fico pensando assim, irmãos, a igreja está assim, foi pós-pandemia? Não, irmãos, não foi pós-pandemia. Bem antes da pandemia, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que estava aqui na igreja. O Gerson pregando, eu puxando os hinos, o Gustavo no som e mais 3 pessoas. Várias quarta-feiras. Teve domingo que só tinha a minha família e mais uma família, se eu não me engano, a família do Cristiano. Mais ninguém. Aí o Manuel falando ontem, eu comecei a refletir. Não é a pandemia, isso já estava acontecendo. As pessoas estão usando a pandemia para querer se esquivar mais uma vez, infelizmente. Mas antes de abrir aqui a palavra, vamos curvar nossa fronte e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te rendemos graças, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso amigo, e porque o Senhor é real, Senhor. Obrigada porque nos amaste, Senhor. Obrigado porque deste o seu Filho para morrer por cada um de nós. Obrigado por estarmos aqui na tua santa casa, ó Pai. Quantos muitos, Senhor, estão no leito de dor, sofrendo, internados, muito em casa, ó Pai. E nós estamos aqui em boas circunstâncias, Senhor Jesus. Iremos abrir agora a tua palavra, ó Deus. Que eu não fale de mim, ó Pai, mas que as palavras possam ser imbuídas pelo teu Santo Espírito, que possamos colocar em prática no nosso viver diário. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos falar um pouco aqui hoje, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou dividir em 2 etapas. Se eu não conseguir falar tudo hoje, uma quarta-feira aí, se não tiver ninguém, eu concluo, tá? Mas eu vou tentar resumir, porque é 2 partes. Esse buscar o reino de Deus é um pouco longo. Se a gente for buscar versos na Bíblia para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tem muito verso mesmo. E eu dividi em 2 etapas. A primeira é buscar a Deus em primeiro lugar como a nossa primeira tarefa diária. É o nosso relacionamento com Deus, é a nossa confiança em Deus, é se relacionar a Deus, é buscar Deus, primeira coisa do dia. E a outra etapa, que eu acho assim primordial, tem várias, é estar presente aqui na casa de Deus. Elas têm que estar ligadas. Se eu me relacionar com Deus, se eu fizer a minha primeira tarefa do dia, buscar a Deus e não vir na igreja, não dá. E se eu também vir na igreja direto, não perder um culto, e não buscar a Deus em casa também, não vale. Então, as 2 têm que andar ali, ó, juntinhas, uma ligada na outra, uma depende da outra. Porque eu vim aqui na igreja e ouvir só as migalhinhas e não ter tempo para deitar lá, para estudar, para orar, infelizmente, irmão. E se chegou o tempo de buscarmos a Deus, esse é o tempo. Porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus aqui, o céu será um lugar monótono, um lugar chato. Porque se eu não busco aqui, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a lição da escola sabatina, se eu não leio a meditação, irmãos, e eu estou falando do café
com leite, do básico, do feijão com arroz, o mínimo. É muito triste, nós cristãos, conhecedores da palavra de Deus, quando eu era professora aqui dos jovens, era triste na hora da chamada, presente, presente. E às vezes eu comentava muito em casa com Jesus, falei, meu Deus, o básico, feijão com arroz, nós não estamos fazendo, nós não estamos buscando. Como é que nós queremos ir para o céu? O céu será um lugar chato. Porque o que eu vou fazer lá no céu? Se eu não busco, se eu não tenho comunhão, se eu não tenho relacionamento com Deus aqui, o que eu vou fazer lá? E eu faço essa pergunta para mim. Porque eu mudei isso várias vezes, era para mim. Depois do que aconteceu lá na minha casa, na minha família, eu não conseguia vir para a igreja de sábado, de domingo e de quarta. O sábado eu fui voltando aos poucos. E eu fiz um propósito com Deus para estar aqui todos os sábados a partir desse ano, porque eu estava vindo um, vindo outro e não estou conseguindo. E graças a Deus eu tenho conseguido com muita luta, com muita dificuldade, porque estar aqui sem o Gerson, irmãos, é muito difícil para mim. É uma luta tremenda, tremenda. Várias vezes eu estou lá em casa, hoje mesmo eu correndo, o menino, vamos tomar banho. É como se eu estivesse ouvindo ele o tempo todo falando, Vaninha, 4h30, 6h20 eu estou saindo. E é como se eu ouvisse isso. Então, nós estamos nos adaptando, recomeçando a vida, e tem que recomeçar. Então, voltando lá, então a gente tem que buscar. Olha, irmãos, eu falo sem medo de errar. Essa pandemia é um dos sinais da volta de Jesus. Tem gente dizendo que não é, que não tem nada a ver. Irmãos, pelo amor de Deus, não tem. E se Jesus não voltou ainda, é porque nós não estamos buscando como deveríamos. Porque a gente não busca. Senão não estudamos nem a lição da escola sabatina. Quanto mais pegar a Bíblia, estudar, pegar o Espírito de Profecia, ler, a gente não está fazendo. Então, Deus, eu acho que não voltou ainda para dar uma oportunidade, para que a gente acorde. E que outros irmãos que não conhecem também possam acordar. E agora é o momento. Tem muitos que não voltarão mesmo. Tem muitos que não vão aparecer. Teve gente aqui que depois que a igreja abriu, não voltou mais. Já estava capengando e depois de tudo isso, pronto, parou. Então vamos ler a nossa Bíblia em Mateus 6:33. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a Bíblia é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vou fazer um adendo aqui para todas. Não é aquilo, não é isso, é todas, todas. Quando Deus diz todas, é todas as coisas. Mas a gente se esquece. Infelizmente, a gente se esquece. E o nosso dia a dia é tão corrido para quem trabalha fora, para quem é mãe, para quem é esposa, para quem tem a casa para cuidar, é muitas tarefas. E se a gente não colocar as primeiras horas do dia para buscar a Deus, dificilmente faremos no final do dia. Dificilmente. Falo isso de causa própria. Eu, em 2016, eu passei por um quadro de depressão e ansiedade muito grande mesmo. A ponto de me afastar do trabalho, fiquei acho que 4 meses afastada, e eu fui para a igreja, quando a minha mãe se batizou, eu tinha 9 aninhos. Eu tinha 9 anos, e eu comecei para a igreja com 9 anos. E de lá, então, capengando, mas sempre estive. E eu nunca busquei a Deus com tanta veemência, com tanta vontade, como eu busquei em 2016. E lá naquele ano, eu fiz um propósito com Deus.
de a primeira coisa que eu acordar, quando eu abrir os olhos, é ter meu momento com Deus. Não culto familiar, que nós fazíamos todos juntos, mas momento eu, Vânia e Deus, relacionamento, comunhão, busca. E de 2016 para cá, eu venho fazendo isso. Irmão, não estou falando isso porque a Vânia é boa, isso não, tá? Estou falando isso, que Deus já estava me preparando lá fora. Se eu não tivesse, falei para a Isa isso, eu repito todinha. Se eu não tivesse feito essa busca diariamente, eu não suportaria o que eu estou vivendo hoje. Eu falo de coração sem medo de errar. Deus já estava me preparando. Em 2018, eu perdi o emprego, foi um desespero, foi uma ansiedade, foi uma depressão, foi uma tristeza. E hoje, eu vou juntando as peças, eu precisava perder o emprego. Deus permitiu. Teve obra do inimigo? Teve, mas Deus permitiu para mostrar, porque eu precisava daquele momento para estar com a minha família, para estar com o meu esposo, para ser os últimos dias. Tivemos inúmeros problemas, quem não tem, qual casal que não tem, mas 2018 até 2020, ele ficar doente, foi os melhores anos da nossa vida juntos. Estavam muito juntos, muito ligados. Então, as coisas vão acontecendo, na hora, a gente reclama, a gente chora, a gente se desespera, e depois, nas madrugadas, sem dormir, orando, Deus vai clareando a mente. Filha, eu permiti isso, isso e isso por isso. Esse é o nosso Deus, que quando a gente busca, quando a gente coloca a nossa primeira tarefa em primeiro lugar, Ele responde. Ele não deixa a gente sem resposta. Tem uma meditação que eu acho linda, e eu vi essa mensagem, eu gravei só uma frase dela, que diz assim: não há nada que não possamos fazer juntos. Irmãos, não há nada que não possamos fazer junto com Deus. Nós podemos fazer todas as coisas junto com Ele. Isso me acalentou tanto, essa meditação. Teve um dia que eu li a minha meditação em casa, quando eu voltei para o trabalho, em 2016. E eu saí de casa, foi logo na primeira semana que eu tinha voltado. O médico me liberou para voltar, e eu estava ali no ônibus. Eu li a Bíblia, eu li a minha meditação, eu orei. Aí eu entrei no ônibus, eu sentei, e eu continuei. Vou tirar essa máscara. Está longe, né? E eu estava com uma angústia no peito, uma dor no peito, uma tristeza, um desânimo. Se tivesse um buraco para me enfiar naquele dia, eu tinha enfiado. E eu fechei os olhos naquele dia, e eu disse: Deus, se o Senhor estiver aqui, por favor, me abraça. Eu quero sentir o seu aperto, eu quero sentir o teu abraço. Irmãos, eu abri o olho, eu senti o abraço de Jesus, uma coisa tão forte, mas tão forte, que eu senti Deus respondendo na hora a minha oração: filha, eu estou com você, segura firme, eu estou com você. E esse é um Deus que eu não entendo, muitas coisas eu não entendo, mas eu não deixo de amá-lo, porque é Ele, e eu queria que a igreja estivesse aqui para ouvir. Eu disse que queria pregar no sábado. A Patrícia já me cobrou várias vezes: Vânia, eu falei que eu tenho um testemunho para contar como foi a minha trajetória. Precisa falar as coisas boas, tem que falar. Porque, às vezes, uma coisa que para uns pode ser assim, mas para outra pessoa pode ser muito grande, vai ser bom, vai servir de alento. E voltando aqui, vamos ler agora Salmo 5, versículo 3. Amém? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Gente, isso é lindo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Irmãos, não tem como não fazer da nossa primeira tarefa diária a busca por esse Deus.
Nós vivemos numa guerra. O que nós estamos vivendo é uma guerra. E para estarmos fortalecidos, não cairmos em tentação e aguentar as provas que a vida nos traz, temos que estar ligado à videira, porque se não estivermos, a gente não suporta, a gente não aguenta. A pressão é muito grande, a pressão de todos os lados. Então, a gente tem que apresentar, tem que buscar esses Deus todos os dias da nossa vida, em primeiro lugar. Buscar a Deus, em primeiro lugar, significa separar um tempo cada dia para estar com o Senhor. Dedicar a primeira hora para estudar e orar, dentro do possível, no mesmo horário e lugar. Logo cedo, a mente está mais tranquila, paciente, receptiva. Por isso, posso ouvir melhor a voz de Deus. Temos que ter conosco a Bíblia, a lição da escola sabatina, uma meditação e um livro de Espírito de Profecia. Tem que ser, irmãos. É o feijão com arroz, é o básico ainda de todo cristão. Tem uma frase aqui do John Bunyan, não sei se vocês conhecem, eu peguei aqui no livro, que ele fala assim, ó: aprendi que aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no resto do dia. E é verdade. E é muita verdade nisso. É aquilo que eu disse. Com as nossas tarefas corridas, se a gente não busca primeiro, vai chegar no final do dia, vai deitar, vai dormir e não vai buscar aquele dia. Porque vai chegar exausto, cansado e não vai buscar. De manhã a mente está mais tranquila, mais receptiva para a mensagem, para meditar, para buscar. Em segundo lugar, significa estudar a Bíblia com mais interesse, profundidade e regularidade. Já imaginou o que aconteceria se você abrisse a Bíblia com a mesma frequência que abre o WhatsApp ou liga a televisão? Não, isso é profundo. Pense quantas vezes por dia você, Vânia, irmãos, abrem o WhatsApp. Eu preciso ficar com o WhatsApp ligado o dia inteiro, principalmente quando eu estou em casa, porque assina documento, fala com o chefe, reunião, então tem que estar ligado o tempo inteiro. Mas aqueles que não usam para trabalho, quantas vezes por dia ligamos a televisão? Eu não gosto muito de televisão, mas aqueles que gostam, quantas vezes a gente pega, o William falou ontem, quantas vezes a gente pega o bendito WhatsApp? É muitas vezes. Já pensou se a gente pegasse para abrir, para meditar na palavra de Deus? E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Tem versículos que você já leu tantas vezes, né? Aí um irmão vem aqui e prega o Salmo 23, e a gente fica assim de boca aberta. Eu falei, gente, quanta grandeza nessa palavra. Ela se renova a cada manhã, a cada dia. Por isso a importância de buscar. Vamos ler também 1 Crônicas 16, 10 e 11. Amém? Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Temos que buscar sempre, perpetuamente, a palavra do Senhor. Não é Vânia que está falando, é a palavra de Deus. Temos que buscar o tempo inteiro. Precisamos, para enfrentarmos a luta do dia a dia. E, em terceiro lugar, por que eu devo ter como a minha primeira tarefa a busca pela palavra de Deus? Lá em Refletindo a Cristo, na página 151, fala o seguinte, ó. Em terceiro lugar, significa orar com mais intensidade e confiança.
Ellen White lembra que a oração é um meio estabelecido pelo céu para se obter êxito. Apelos, pedidos, solicitações entre os homens movem as pessoas e atuam, em parte, para controlar os negócios das nações. Mas a oração mobiliza o céu. Refletindo a Cristo, página 151. A oração mobiliza o céu. E muitas vezes, quantas vezes nós negligenciamos a oração, a busca, por falta de tempo? Eu digo por mim. Quantas vezes fazemos isso? Vamos ler agora Salmos 14, versículo 2. Amém? Olha que lindo isso aqui. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Do céu olha o Senhor, quem está buscando Ele. Irmãos, que a nossa vida seja essa busca por Deus. Buscar para a gente conhecer, para a gente amar, para a gente confiar, tem que se relacionar. É igual um relacionamento entre marido e mulher. Se não conhecer, se não estiver junto ali, não vai confiar. Como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Então, do céu, ele olha para a gente. E, em quarto lugar, olha o que fala o desejado de todas as nações, na página 98. Significa depender completamente do Senhor. Somos, por nós mesmos, incapazes de fazer qualquer bem. Mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de realizar em toda pessoa submissa e crente. Irmãos, tem coisas, e aqui é em todas as coisas buscar a Deus. Quer tomar uma decisão difícil? Quantas vezes nós estamos com algum problema, o que a gente faz? Às vezes nós temos alguma decisão importante para tomar, ou trocar de carro, ou comprar uma casa, ou está com algum problema. Muitas vezes o que a gente faz? Liga para o amigo, liga para a amiga, conversa na rodinha de amigos. E quem tem que consultar é consultado, irmãos? Não é. O que Jesus fez quando foi escolher os 12 apóstolos? Ficou o quê? A noite inteira em oração no monte. Lembram? A noite inteira em oração. E nós, quando temos que tomar alguma decisão, que fazemos alguma coisa, estamos fazendo isso? Buscando, orando? Infelizmente, irmãos. Se nós seguíssemos os passos de Cristo, o exemplo de Cristo, irmãos, e buscar não só num grande problema, é nas mínimas coisas. Ele quer que a gente busque Ele nas pequenas coisas, para comprar uma roupa, para comprar um móvel de uma casa, para ir no supermercado. Ah, mas eu vou incomodar a Deus para comprar uma roupa? Eu vou incomodar a Deus para ir no supermercado? Irmão, não é incômodo. Ele se alegra, Ele é nosso amigo. Ele quer que tenha relacionamento com Ele. E se é meu amigo, eu tenho que contar tudo para Ele. Às vezes a gente fica horas com o psicólogo, com o terapeuta, falando, quem já fez terapia. E eu já fiz teste comigo mesmo.
De eu chegar, ter um dia tenso no trabalho, eu me ajoelhar, eu deitar na minha cama e ficar ali com o pensamento elevado a Deus e contar tudo para Ele. E eu levantar da oração da cama e levantar leve. Isso é maravilhoso. É muito bom. E às vezes a gente fica deixando, sabe, de fazer uma coisa tão simples. E Ele está lá, de braços abertos. Aqui fala que a oração mobiliza o céu, gente. Mobiliza, movimenta o céu. Vamos ler 2 Crônicas 15, versículo 2. Amém? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, o Senhor está conosco se o buscarmos. Mas se pararmos de buscar, Ele se afasta. Não, é 2 Crônicas 15, versículo 2. Está diferente? Ah, tá. Manuel, porque eu peguei a segunda parte. É isso mesmo? Então tá. Vamos ler agora a última parte da primeira tarefa. É Salmos 34, versículo 4. Versículo 4. Amém? Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha isso aqui. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Quantas vezes nós estamos com medo e eu busco a Deus. Eu gosto daquele verso de 2 Timóteo. E todo mundo sabe que eu tirei habilitação há muitos anos e a habilitação ficou lá na gaveta. Irmãos, e quantas vezes eu quis desistir de pegar o carro a primeira vez que eu peguei rodovia, que eu peguei Fernão Dias Dutra, um medo tão grande, que eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu estou com tanto medo, medo de bater o carro, medo de não trocar de faixa, medo de tudo, imagine. E quantas vezes eu me ajoelhei, aí eu fui cantando, não ando só, pois Cristo vai comigo, não ando só, porque Jesus ao meu lado está, e me dava uma paz. E a primeira vez que eu saí de casa, saí 7 horas da manhã, chovendo, lotada. Eu liguei para a Sheila, para minha cunhada. A Sheila falou, quando você chegar, você me manda uma mensagem ou me liga. Aí eu fui cantando também aquela música do Arautos do Rei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. Nossa, e aquilo. Aí quando eu cheguei lá, aí eu falei, Sheila, eu vi um tempo inteiro com o meu pensamento. E é isso. Aqui está dizendo, buscar a Deus para tirar os nossos medos, Isa. Os nossos temores. Está vendo aqui a palavra de Deus? Ela tem remédio para tudo. Para tudo. Ela tem. Até para os nossos medos, até para os nossos temores. E para finalizar essa primeira parte, por fim, significa aceitar a vontade de Deus, descansar em seus braços e ter paz no coração. Nem sempre as coisas acontecem como queremos. Por isso, devemos entender que a vontade de Deus é sempre melhor. Irmãos, isso aqui é muito difícil. Entender a vontade de Deus, às vezes, não é fácil. Não é fácil. E dizer para Deus, quando alguém está doente, quando alguém que você ama está doente, está no hospital,
estar em cima de uma cama e dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade, é difícil. Eu fiquei 30 dias orando a Deus, de 1 em 1 hora, madrugadas acordada. Acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Quando já estava internado. E quando foi na quinta-feira, dia 25, de noite, eu fiquei na minha área, eu fiquei 3 horas lá. Eu fiquei na área, porque a casa me sufocava, eu passava mal. Eu não comia, eu ficava naquela área o tempo inteiro. E lendo, cantando. Aí chegou no momento que eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando eu disse isso para Deus, Ele descansou. Eu acho que Deus só estava aguardando isso. Porque eu não tinha coragem de dizer, irmãos. E eu dizia para Deus, falei, Senhor, o Senhor me conhece. Que a nossa vontade se coincida. Eu quero que Ele viva. Ele tem 2 filhos para criar. Eu dizia para Deus. Que a nossa vontade se coincida. Eu não dizia que seja feita a tua vontade. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Deus me conhece, irmãos. Não adianta eu ser hipócrita. Dizer para Ele, seja feita a tua vontade. Se a vontade, eu dizia, Senhor, eu tenho medo da tua vontade. E quando eu disse, descansou. E é muito difícil entender. Aqui está dizendo, ó. Quando Ele está no comando, todas as outras necessidades são atendidas. Quando Deus está no comando, todas as coisas são atendidas. Eu tenho muita coisa para falar. Eu vou resumir. No sábado eu vou contar um testemunho, se Deus assim permitir. Porque eu prometi para Deus que eu iria contar meu testemunho com a igreja cheia. Mas não chegou o momento ainda. Quando chegar, e nós vamos passar para a segunda parte de buscar o reino de Deus. A primeira parte é, primeira tarefa do dia. Se vocês não gravarem nada, gravem isso. Primeira tarefa do dia, orar. Lê uma meditação, lê a lição, lê um pequeno trecho. Ah, mas eu não posso. Ah, não tenho tempo. Irmãos, vamos apertar a agenda. Tem que dar um jeitinho. Isso é primordial. Isso precisa ser feito. E a outra parte, presença na igreja. Como eu disse, buscar em casa é muito cômodo, é bom, não é? Ficar no sofá, né? Ficar na cama. Irmãos, toda regra tem uma exceção, cada caso é um caso. Ah, Vânia, mas você está dizendo, numa pandemia dessa, que uma pessoa de idade, de 80 anos, 90 anos tem que estar na igreja? Não, irmã, não estou dizendo. Toda regra tem uma exceção. Cada caso é um caso. Eu estava comentando com a minha irmã e eu disse assim, nós não voltamos a trabalhar? Não corremos risco? Não pegamos um metrô lotado? E por que para ir para a casa de Deus eu vou correr risco? Eu vou botar a vida do irmão em risco? É para refletirmos sobre isso. O que Hebreus 10, 25 fala? Alguém pode ler para mim? Irmãos, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Misericórdia, que tem muita gente usando a pandemia para deixar de congregar e talvez não vai voltar. Lá em casa, eu ouvia direto
O Gerson falando. Estamos doentes, estamos cansados, está chovendo canivete, saímos para trabalhar. Por que para irmos para a casa de Deus temos uma desculpa para tudo? E é verdade. Há sempre uma desculpa. Sábado, eu tinha que estar na igreja às 9 horas. A Patrícia tinha me chamado para ajudar, porque estavam doentes lá na casa dela, para estar aqui 9 horas. E eu estou com um problema de insônia muito grande. Sabe que hora eu fui dormir no sábado? 6 horas da manhã. E para estar aqui 9 horas é uma luta. Irmãos, a noite inteira, quem tem insônia sabe, é terrível. Eu não desejo para ninguém. Virei a noite inteirinha, indo no banheiro, levantava, virava, orava, pedia, Senhor, eu preciso dormir, eu preciso estar na igreja. E consegui chegar aqui 9h40, mas eu vim. Eu falei, o inimigo não vai me derrubar, porque eu vou estar na igreja. 9h40, 10 horas, 11 horas eu vou. E eu vim. E a gente tem que fazer isso, enfrentar, pisar na cabeça do inimigo. Que às vezes é isso, é o inimigo. Perturbar o nosso sono, a nossa vida, para a gente não estar. Porque, como eu disse, uma coisa tem que estar alencada na outra. Só buscar em casa e não vir na igreja, não dá. E também só vir aqui buscar e não continuar em casa, também não ajuda. Uma coisa tem que andar juntas, ligada. E a igreja não é uma questão de escolha pessoal, mas de necessidade. Mas de necessidade espiritual. A vida cristã é como a brasa. Se estiver perto do fogo, permanecerá quente e viva. Mas se for afastada, logo se tornará apenas um pedaço de carvão. A vida do cristão é como uma brasa. Tem que estar acesa, senão apaga. Hoje, tudo é modinha. Tudo é modinha. Na rede social, é bonito, até fazem poses de biquíni, de umas roupas sensuais, e está lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estou cansada de ver isso. É moda. E para uma igreja, ser evangélico é moda. E, infelizmente, o inimigo está usando isso para adaptarmos a nossa vida à vida cristã. Eu vou adaptar a minha vida do jeito que eu quero. Hoje é comum, você vê aí, eu às vezes vejo no status, sexta-feira no pôr do sol, roda de amigos, no shopping. Cristãos, no sábado, vai numa igreja longe, vamos no restaurante almoçar. Meus irmãos, o que está acontecendo? Estamos querendo adaptar a nossa vida à religião. Não vou adaptar, hoje tudo pode. Fazer tatuagem, usar brinco, correntinha. Estou falando de gente que não está afastada e simplesmente tudo normal. Mas pode. Não deixe de ir à igreja. A distância dos irmãos, do louvor, da pregação e do estudo da Bíblia acabará colocando você longe de Deus. Irmãos, se afastar da igreja, de vir louvar a Deus, vai acabar colocando a gente longe de Deus. Quando a gente menos espera, está longe. Deixa de ir uma vez, gostou, vou dormir até meio-dia, vou fazer compra. Quando vai ver, já está longe. É triste, mas é verdade. Não deixe de ir à igreja simplesmente porque está chovendo. Isso não afastaria você do trabalho, da escola ou de atividades sociais. Foi o que eu falei agora há pouco. Não afasta. Da igreja afasta. Não deixe de ir à igreja porque está frio.
Nela você encontra o calor que realmente precisa. Não deixe de ir para a igreja porque está cansado. Ela renova suas forças. Às vezes, deixamos de vir aqui, tem uma palavra simples da irmãzinha que está pregando, que você precisava ouvir, e nós não estávamos aqui. Às vezes a irmã, o irmão que veio aqui, o irmão simplesinho que às vezes não sabe ler, tem uma palavra que você precisa ouvir. Porque quando a gente ora, a gente busca para Deus falar através de nós, a gente tem que confiar que Ele que colocou para a gente falar. Não deixe de ir à igreja porque pode assistir a bons sermões pela TV ou pela internet. Sua casa nunca substituirá a casa de Deus. Nunca substituirá. O que Jesus fazia? Ele não ia nas sinagogas orar? Sábados? Pregar? Quantas vezes? Até nas cidades vizinhas que ele andava pregando o evangelho, o que ele fazia? No sábado, ele parava, ele continuava, ele pregava. E isso não era à toa, é para dar o exemplo para a gente. Se nós seguíssemos o passo do mestre, tudo seria tão diferente na nossa vida. Infelizmente a gente se esquece, né? Não deixe de ir à igreja pela falta de boas roupas. Deus vê seu coração. Não deixe de ir à igreja porque você é pobre. A entrada é gratuita. Não deixe de ir à igreja porque a música não agrada a você. Deus ouvirá o louvor do seu coração. Não deixe de ir à igreja porque o pregador ou a pregadora não são talentosos. Deus pode usar pessoas simples para alcançar seu coração. E quantas vezes Ele alcança, né? Às vezes a gente quer ficar em casa, hoje mesmo, do jeito que a gente está vivendo. Ah, não, eu vou ouvir o sermão da UNASP, da Igreja Central de Curitiba. Lá é melhor. Tenho ouvido muito isso, irmão. Muito e muito. Não deixe de ir à igreja porque fica longe de sua casa. Deus sempre vai ao extremo para buscar você. Não deixe de ir à igreja porque não há estacionamento para o seu carro. O encontro com Jesus compensa uma pequena caminhada. Tem estacionamento? Vamos fazer uma caminhada. Tem dia que eu falo para os meninos, vamos a pé para a igreja, ninguém quer vir. Não, tem que ir de carro. Mas é bom caminhar um pouco, exercitar as pernas. Quem deixa de frequentá-la por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Quantas vezes nós já ouvimos? Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu isso. Ah, não vou para a igreja mais não. Você afastou. Fulano fez isso, falou aquilo de mim. Olha o que está falando aqui, irmãos. Quem deixa de frequentá-la por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. E é verdade. Não deixe de ir para a igreja porque ela é fria. Você pode levar o calor que está faltando. Se ela é fria, de repente pode trazer o calor que ela está precisando. Não deixe de ir à igreja porque tem algum pecado no coração. É no hospital que as feridas são curadas. Se for para virmos aqui, quando não tivermos problema nenhum, quando não tivermos, infelizmente, não veremos nunca. Porque sempre estaremos com feridas, com problemas, com dificuldades. E a gente tem que vir aqui o quê? Para curar. Ah, eu não vou não porque tem gente de cara feia. Então, irmãos, não deixe de ir para a igreja porque seu nome não está mais na lista de membros. Ele continua no coração de Deus. Isso é lindo. Não deixe de ir para... Ontem a irmãzinha, a avó da Giovana, estava chateada, tadinha,
porque o dízimo dela, quando o recibo, quando não é membro, sai tudo em branco. É lançado como avulso. Ela nunca pediu a carta para mim, eu não sou secretária. Para mim, ela não era nem adventista, eu não sabia. Eu achei que ela vinha porque a neta era, eu não sabia. E a carta dela, aí eu vou falar com a Raquel, vocês sabiam? Ela é adventista, a carta dela está lá em Minas Gerais. Preciso falar com a Raquel para poder pedir a transferência da carta dela. E aqui está dizendo, não interessa. O seu nome está no coração de Deus. Tem coisa mais importante que isso? Uma lista, é uma mera lista. O mais importante é estar na lista de Deus, no coração de Deus. Não deixe de ir à igreja porque ela é imperfeita. Se você encontrasse uma perfeita e fizesse parte dela, se tornaria imperfeita também. Quantas vezes a gente quer procurar uma igreja perfeita? Se nós encontrássemos, a partir do momento que a gente começar a frequentar, ela vai deixar de ser perfeita, porque nós não somos perfeitos. Perfeição aqui na terra, infelizmente, não teremos. Não deixe de ir à igreja, porque você não fará falta de tanta gente. Deus sente sua ausência. Deus sente sua ausência. Se nós, meros pecadores, sente a ausência, mas Deus fica triste. Com certeza Deus fica triste um dia que a gente fica em casa, não vou ficar, eu não quero ouvir. E Deus fica triste, Ele se entristece. Não deixe de ir à igreja por qualquer motivo, com exceção daqueles que você poderia apresentar pessoalmente a Deus. Afinal, você não é tão mal que não possa participar, nem tão bom que deva ficar de fora. Irmãos, eu apresentei aqui vários motivos. Tem mais ainda, mas vou parar por aqui que já é 8 horas. Vários motivos pelos quais não devemos parar de frequentar a casa de Deus. São inúmeros. Mas quero que você grave pelo menos um dos que eu falei aqui. Não deixe de frequentar a igreja, porque Deus sente a sua ausência. Grave isso. Leve isso para casa. Queria que a igreja estivesse cheia para ouvir. Mas se você está aqui, é porque Deus tocou no seu coração. E quando eu fiz essa mensagem, eu troquei ela, não ia falar sobre isso. Quando o Manuel veio aqui ontem, eu falei, porque é para mim. Essa mensagem não é para vocês, é para mim. Eu precisava disso. Eu precisava sentar hoje à tarde, refletir. Eu estava com o sermão pronto. Eu vou refletir, eu vou ler, eu vou buscar, vou achar alguma coisa. Encontrei. Que Deus possa tocar no nosso coração e no coração dos nossos irmãos, para que possamos retomar as nossas atividades, para que nossa igreja possa estar aqui aos sábados, cheia novamente, aos domingos, nas quartas. Não precisa se aglomerar, pode se acabar o culto, não precisa pegar na mão, abraçar, não pode mesmo. Não é o momento de ficar abraçando, nem beijando ninguém, mas dá um soquinho, vai para casa. Porque esse mesmo risco que a gente corre no supermercado, no ônibus, né? As crianças na escola. Por que para a casa de Deus tem que ser diferente? E para finalizar, eu quero... Tem uma meditação aqui, acho que é de 2000 e... É de Ellen White. Essa meditação é maravilhosa, ela é de 2017. Ela é minha de cabeceira. Eu tenho várias meditações, mas tem aquele livro, Mente, Caráter e Personalidade, é meu livro de cabeceira também. E as meditações tem, eu boto lá na minha estante do meu quarto, todas as meditações do ano eu vou lá. E tem uma oração maravilhosa que eu gosto muito de fazer. Ó. E eu quero que você leve ela para casa com vocês. A oração que a gente tem que fazer de manhã. Senhor, deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo. E que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã,
Consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados em frente ou não, de acordo com o que providência divina indicar. Assim, dia a dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Que essa, irmãos, possa ser a nossa oração todos os dias. Senhor, me ajude a cada dia ser moldada de acordo com a sua vontade. Não mais para que eu viva, mas para que Cristo viva em mim. Porque se chegou o tempo de buscarmos é esse. O mundo está muito perigoso. É tragédias, é um monte de problema, de dificuldade. Olha, irmãos, nos dias que a gente está vivendo, se tiver algum cristão que não tenha um problema, que não tenha enfrentado dificuldade, é para se pensar, viu? É para se pensar, porque algo está errado. Porque o inimigo ele está trabalhando a cada dia para destruir a gente. Por isso que a gente deve buscar, como nossa primeira tarefa, a palavra de Deus. Que nós possamos buscar Ele a cada dia. Amém?